Oi, meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu vim falar sobre protagonistas fortes. O Afonso, um inscrito querido aqui do canal, já tinha me sugerido esse vídeo há algum tempo. E eu aproveitei que ontem foi o Dia Internacional da Mulher para trazer os 10 livros com protagonistas femininas que sejam fortes. Não necessariamente pelos seus poderes, mas pelo amadurecimento, pelo caminho, enfim. E primeiro queria dizer que foi muito difícil encontrar ou definir esses 10 livros, porque existem muitas histórias com personagens femininas incríveis. Bom, os 2 primeiros livros, eles são de autoras que ou cometeram ou falaram muitas bobagens. Então a gente evita até de falar o nome dessas mulheres, infelizmente. Então deixar claro que eu vou começar por 2 autoras problemáticas, mas o que elas criaram foi incrível. A primeira delas, não poderia deixar de falar da Hermione. A Hermione é uma personagem forte, é uma personagem amiga, fiel, ela não tem medo. Não é à toa que ela virou referência para muitas meninas perceberam que elas poderiam ser mais. A partir da Hermione, nós temos uma geração aí que cresceu lendo Harry Potter. Infelizmente a autora voltou a falar bobagem, mas a gente ignora a autora porque a obra dela é incrível. Mas a Hermione é fenomenal. E essa foi uma indicação de uma professora querida do mestrado há muitos anos atrás e eu me encantei. Foi a primeira série e por isso eu tô sempre falando dela, porque a gente tem uma releitura das lendas arturianas sob o ponto de vista das mulheres. Então todas as mulheres nessa história são empoderadas. A Morgana, a Dama do Lago, a Morgause, enfim, todas elas aí com uma resistência de uma cultura que foi sendo atropelada quando houve a expansão do cristianismo. E eu gosto muito, acho que vale muito a pena. Depois eu descobri que a autora escreveu outros livros, se não me engano são 4 nessas novas edições que a editora trouxe. Eu já tenho o segundo, que é A Casa da Floresta, e faltam outros 2 livros. Se você gosta de lendas arturianas, acho que vale muito a pena conhecer As Brumas de Avalon, apesar do histórico terrível dessa autora que já não está entre nós. Agora, uma história que eu acho que eu nunca comentei aqui no canal é a série O Protetorado da Sombrinha, publicado pela editora Valentina. A gente tem aqui uma personagem que é sem alma, ela é filha de pai italiano, então dizem que ela é exagerada e ela é solteirona dentro da sociedade londrina, e todos esses 3 pontos são gravíssimos. Mas ela não está preocupada com isso, ela entendeu que ela vai ser solteirona mesmo e vai ali percorrendo essa sociedade. Que é uma sociedade interessante, é uma série steampunk. E além disso, a gente tem uma sociedade que tem lobisomens e vampiros convivendo ali, não em muita harmonia. Um desses vampiros é o Lord Macon. Ele é irracível, ele é arrogante, ele é um personagem que parece no primeiro momento chato, que não quer dar atenção para Alexia. Ela também não está muito preocupada com ele. Evidentemente que eles vão se tornar aí antagonistas, mas a gente sabe onde é que isso vai dar. E é uma sociedade que tolera os lobisomens e os vampiros porque eles são importantíssimos para dar informações para a rainha. E a Alexia, ela acaba se vendo envolvida em intrigas políticas, em maquinações assim as mais diversas, além de ter toda esse desenvolvimento dela com o Lord Macon, que é um lobisomem. Eu adoro a Alexia, adoro todos os outros personagens. São 5 livros dessa série, mas existem outras histórias derivadas de O Protetorado da Sombrinha. Infelizmente a editora não trouxe todas essas histórias, mas se você quiser ler essa série aqui, ela se fecha. É que as outras são derivadas, porque a autora cria personagens tão incríveis que a gente queria sim ler todas as outras histórias. Outra série, um reconto de algumas histórias de fadas. Então a gente tem as Crônicas Lunares, da Marissa Meyer, publicado pela Rocco. Em cada livro a gente vai encontrar uma das princesas. Então a gente tem a Cinder, baseada em Cinderela. Nós temos Scarlet, que é
a Chapeuzinho Vermelho, nós temos a Cress, que é Rapunzel, e nós temos a Winter, que é a Branca de Neve. Todas elas personagens também que são empoderadas, que são independentes, que vão à luta, que não estão preocupadas ali em ser protegidas, muito pelo contrário. Por exemplo, a nossa primeira protagonista é uma ciborgue, a Cinder. Apesar de cada livro ter a sua protagonista própria, ela é uma história que é contínua, então a gente tem que ler toda a série sim. E também saiu depois Levana, que é a personagem, que é a vilã de todas essas histórias, e a gente vai entender um pouco do desenvolvimento dessa vilã. E saiu recentemente Star Above, que é um livro de contos que acredito que permeiam todas essas histórias. Eu ainda não li, ganhei de presente, tá aqui, espero ler em breve. Então eu digo essa série, adoro a escrita da Marissa Meyer e cada livro trazendo aí uma personagem bastante forte, acho que vale conhecer. Quando a gente fala de protagonistas fortes, nem sempre é a heroína daquela história, porque algumas personagens têm um caminho, um desenvolvimento que não necessariamente vai torná-la uma heroína. E por isso eu trouxe A Filha das Trevas, o primeiro livro da trilogia A Saga da Conquistadora, da Kirsten White, publicado pela Plataforma 21. Aqui a gente tem uma história que é baseada no personagem que existiu, que foi Vlad, o Empalador, e a autora, ela usou então da história do Vlad, transformou ele numa menina, que é a Lada Dracul, e também usou ali como palco do desenvolvimento da sua história a expansão do Império Otomano. A Lada, ela é criada numa sociedade que as mulheres não têm valor nenhum, tanto é que o pai dá muita atenção ao filho, Radu, e ela entende que para ter a atenção do pai, ela vai fazer o que for preciso. Então ela se torna forte, sanguinária. A cada dia que passa, ela vai se tornando mais e mais essa personagem que quer ser a melhor. Ela e o irmão, em determinado ponto, são levados para serem criados junto com o sultão Mehmed, que depois vai conquistar aí uma grande importância na história, mas os três são os protagonistas dessa trilogia. E claro que a Lada tendo um papel assim muito forte em toda essa história. Mas mesmo com toda essa violência que cerca a vida da Lada, criada por ela mesma, eu entendo isso como uma forma dela de gritar que ela faria o que fosse possível, mesmo que dissessem para ela que, inclusive, essa violência não estaria associada a uma mulher. Então ela vai conquistar tudo que ela almeja. E se ela tiver que matar para conquistar, ela não titubeia, não. Eu tentei sair de personagens óbvias, né? Lógico, mas eu não poderia deixar de falar da Celaena, que é a nossa protagonista da série Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, publicado pela Galera Record. Aqui a gente tem aquela edição que deveria ser de colecionador, mas sinceramente eu espero que a galera traga uma edição verdadeiramente de colecionador, como está fazendo com a Cotar. Vale lembrar que a autora começou a escrever quando ela tinha 16 anos. A Lâmina da Assassina é uma história que durante muito tempo foi considerada a parte da série, mas a gente sabe, principalmente quem leu sabe que ela é importantíssima, porque muitos personagens daqui vão ser cruciais lá pro final da história. Então leia A Lâmina da Assassina se você tem interesse de ler a série, lógico. E eu acho que a Celaena, ela veio representando todas as mulheres fortes que a Sarah criou. Então ela representa a Feyre, representa a Bryce, que são as outras séries criadas também pela autora, mas eu gosto muito do desenvolvimento dessa personagem. Eu sei que eu falo sempre de Mistborn, mas é porque é uma história realmente incrível. A Vinha é uma personagem que começa como órfã, como desabrigada, ela está ali recolhida dentro de um grupo de ladrões, mas ninguém dá muito valor a ela. E ela cresce muito ao longo dessa história. E, inclusive, vai descobrindo forças e poderes que ela nunca imaginou que teria. Ela entende que ela tem algumas habilidades que são utilizadas, inclusive, pelo chefe ali daquela quadrilha que ela está inserida, mas ela vai percebendo que ela tem habilidades muito maiores e que ela precisa treinar isso. Ainda não li o terceiro livro, coloquei para ler esse ano, e ela cresce tanto no segundo livro que eu estou bastante curiosa para entender como é que vai ser o encerramento dessa trilogia. Se você gosta dessas histórias, pena que tá difícil de encontrar esses livros físicos, porque a Leia abriu mão dos direitos do autor, e a gente segue aí esperando que alguma editora pegue esses direitos, porque a Segunda Era foi trazida também pela Leia, era uma série de 4 livros,
Só temos os 3 primeiros, o autor está escrevendo o 4º livro e, infelizmente, acredito que não vai ser publicado aqui no Brasil, a não ser que alguma editora nos brinde com essa notícia. Sim, esse é um livro que eu ainda espero falar bastante ao longo desse ano. Comecei a fazer a leitura da trilogia agora, estou lendo o 2º livro e completamente encantada. É um livro que foi 5 estrelas, favoritado, tenho certeza que todos os outros serão também. É a 5ª Estação, da N.K. Jemisin. Aqui a gente tem uma personagem que é Sienite. Não é aquela personagem que é forte logo de cara. Nós temos uma história muito interessante, um continente que é quietude. Esse continente ele passa por estações de tranquilidade até que algum evento geológico pode desencadear a destruição desse continente ou de partes dele, levando a uma 5ª estação, que é quando as pessoas aprenderam que elas têm de se virar ali até que tudo volte à normalidade. Algumas cidades podem ser destruídas, muitas comunidades, isso pode durar algumas dezenas de anos, centenas, milhares. E ela está neste momento no que ele chama de o fim do mundo, que seria a última 5ª estação. Porque a destruição dessa vez ela foi muito séria, uma fenda atravessa esse continente, ela vai destruir a capital desse continente e destruir, inclusive, um centro de poder que é chamado de Fulcro, que é responsável por treinar habilidades dos orogêneses. São seres humanos que têm habilidades para controlar a geologia desse planeta. Então eles controlam pequenos tremores, eles controlam vulcões que estão prestes a entrar em erupção, mas o Fulcro provavelmente desapareceu. Nós vamos acompanhar 3 personagens, uma criança, a Sienite e depois uma outra mulher que vê o seu filho assassinado. E eu gosto muito de ver o desenvolvimento da Sienite. Ela é uma orogênese com habilidade, eles são divididos em anéis, ela tem 4 anéis e ela vai acompanhar um 10 anéis. E eu gosto muito dela porque ela vai crescendo ao longo dessa história. Se você gosta de ficção científica, distopia, fantasia, ela tem um pouco disso tudo, sugiro sim que vai ler. É uma trilogia que já está toda publicada, vale muito a pena por conta disso e porque é maravilhoso. Não é à toa que cada um dos 3 livros recebeu um prêmio Hugo, que foi a única, inclusive, autora que recebeu 3 prêmios consecutivos para cada um dos livros, no caso dessa trilogia. Em Kindred, a Octavia Butler não traz uma mulher com poderes, superpoderes. Ela traz uma mulher comum, uma mulher preta da década de 70, que vive um relacionamento com um homem branco. Naquela época isso ainda era considerado pouco comum, mas os dois estão juntos. Acontece que a Dana, por algum motivo, ela é levada de volta ao passado e ela vai parar no século XIX em pleno período de economia escravocrata. Então ela vai sentir na pele, literalmente, o que foi ser uma mulher preta escravizada no século XIX. E eu gosto muito da Dana porque ela vai entendendo devagar porque que ela está voltando no tempo. Então ela primeiro volta e encontra uma criança que está afogando, ela vai salvá-lo e quase vai ser morta por isso, porque uma mulher preta pegando uma criança branca não era visto com bons olhos. Depois ela volta no tempo uma segunda vez, ela vai encontrar essa mesma criança, já agora um jovem, e depois ela vai voltando, acompanhando o crescimento desse personagem, até entender por que ela tá voltando no tempo. Eu acho interessante que a personagem fala, né, que por mais que a gente estude nos livros de história o que foi esse momento terrível de escravidão, ela fala que por mais que a gente leia nos livros de história, a gente nunca vai ter a sensação real do que essas pessoas viveram. Então a Dana é uma personagem muito forte, ela persiste, ela é resiliente, ela não vai abaixar a cabeça, mesmo sabendo que ela tá correndo um risco enorme. E é por isso que esse aqui é um livro extremamente necessário. E por último, eu quis trazer um livro que não é de fantasia, mas com uma personagem que me encantou há muitos anos, que é a Miss Marple, criado pela Agatha Christie, uma senhorinha de cabelos brancos que fica fazendo tricô e desvendando crimes. Grande parte das vezes ela nem põe mãos à obra efetivamente, ela tá ali só com o seu olhar aguçado para as coisas que estão acontecendo e desvendando os crimes. Gosto muito do Poirot também, mas a Miss Marple foi quem me cativou primeiro nas histórias da autora. Então, espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Afonso, espero que você tenha gostado. Obrigado mais uma vez pela dica do vídeo. E essa é uma pequena homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.
mulheres é um dia que, acima de tudo, continua sendo um dia de luta, porque as mulheres continuam aí tendo muita dificuldade em ser ouvidas. Nós vimos aí as barbaridades que um representante político nosso fez recentemente às mulheres na Ucrânia. É vergonhoso que ainda existam homens que vejam a mulher como objeto e ainda por cima numa situação tão terrível como é a questão da guerra. Mas é só um reflexo de que o Dia Internacional da Mulher continua sim sendo um dia de luta. E me diz aí, quais são as protagonistas ou as personagens femininas que são fortes ou que você gosta por algum motivo, não necessariamente porque ela tenha superpoderes, mas porque ela seja uma mulher forte. Me diz aí, me indica outros livros. Já leu algum desses? Concorda com as minhas escolhas? Bora conversar um pouquinho. E se você chegou até aqui, eu te agradeço a gentileza de ter assistido o meu vídeo. Te peço também para se inscrever, para curtir e compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e lá no Twitter. E se tiver interesse de comprar qualquer um desses livros, vou deixar os links da Amazon aqui embaixo. Você já sabe, me ajuda bastante. E é assim que eu espero que esse canal cresça um pouquinho de cada vez, mas cresça sempre. Muito obrigado, boas leituras. Feliz Dia das Mulheres, feliz mês das mulheres, se empoderem acima de tudo. Boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!